E a gente continua aqui no Chupim. A gente vai começar agora a conversar com eles e depois a gente vai pra rádio também. Camila pergunta... Quero começar bem polêmica aqui, tirando a ideologia de vocês, o que vocês pensam, quem vocês votam, o que vocês estão achando pra essa eleição deste ano. Quem que vocês acham que vai levar a melhor? Começa o Arthur, querido. Olha, cara, eu sou muito ruim de análise eleitoral, mesmo porque tudo é imprevisível, né? A gente, em 2014, eu lembro que a gente achava muito que o Aécio ia ganhar e a Dilma, de repente, na apuração, ela virou, né? Eu lembro que em 2018 ninguém esperava que o Bolsonaro ia ser um fenômeno tão grande. O Bolsonaro sem tempo de TV, sem fundo partidário, quase ganhou em primeiro turno. E eu lembro que em 2022, cara, foi muito mais apertado do que todo mundo esperava. As pessoas acreditavam que a polarização existia, todos os dois tinham chance, mas não que ia ser... Eu não lembro agora, acho que foram 4 milhões de votos a diferença, né? Eu não lembro. Ninguém analisou isso antes, né? As pesquisas erraram muito. Eu lembro que acho que a Datafolha, se não me engano, foi a que mais... Até pediu desculpas. Então eu vou ser sincero pra você, eu não me arrisco a dar palpite. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que minha divergência com a Adrilles, nós dois queremos combater o PT. Agora, eu não acredito que o Flávio, que infelizmente é o candidato da direita que tá na frente, seja o melhor candidato pra isso. Adrilles? Eu digo de maneira peremptória, o favoritismo é todo do Flávio Bolsonaro. Em condições normais de temperatura, de democracia e república, o Flávio levaria essa eleição tranquilamente. Hoje, o senhor Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra Flávio Bolsonaro de maneira absurda, dizendo que o Flávio fez ilações em relação ao Lula e ao Maduro com a ditadura da Venezuela, como se isso não fosse uma coisa de notório saber. O que eu tô querendo dizer com isso? Já começa um tipo de manipulação eleitoral. As eleições de 2022, meu caro Marcelo, elas foram inválidas do ponto de vista ético e moral, não porque elas foram fraudadas nas urnas, isso é uma besteira realmente, mas porque a justiça eleitoral teve lado. A justiça eleitoral censurou sistematicamente a candidatura de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não podia dizer, por exemplo, que Lula era amigo de ditadores, como o Flávio está dizendo agora. Não podia dizer que Lula era ladrão, não podia dizer que Lula era a favor do aborto, a favor da descriminalização das drogas, coisas que todo mundo é de notório saber de todo mundo. Então, o TSE, o STF, como um partido político que se transformou, um partido político banhado com dinheiro de corrupção do Vorcaro, agora, né? Ele tomou a eleição de Bolsonaro e cedeu a eleição para Lula. O principal cabo eleitoral de Lula foi, eventualmente, o TSE. E ao que tudo indica, pode ser também. A gente tem algum tipo de refresco no caso do Nunes Marques ser o presidente com a vice do André Mendonça. Mas mesmo assim, a composição fulcral do TSE é de gente muito ruim e de gente implicada em deturpação e distorção eleitoral. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, Flávio Bolsonaro, é lógico que é o favorito. A rejeição de Lula é brutal do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociopolítico, do ponto de vista de envolvimento com corrupção, INSS, questões do Vorcaro. Ou seja, é uma desgraça. Mas se ele tiver, novamente, a justiça eleitoral do lado dele, aí, bye-bye eleição, aí a gente tá vivendo realmente uma ditadura do judiciário ainda, né? O que fazer para essa direita que hoje está dividida se juntar novamente, né? A gente tem o MBL, que eu admiro demais, estou sempre acompanhando o MBL, admiro o Adrilles também, né? Não, é verdade, admiro. Bom, eu me identifico com 80% do que vocês falam e um pouco a mais do que o Arthur fala, né? Porque eu não realmente, sou vocês, eu sou uma pessoa. Não, calma. sim, mas... Ele é um grupo, eu sou eu. Não, você pertence a um outro grupo ali. Tá, mas eu tenho divergência com todos os Como juntar esse grupo hoje para poder ter mais força uma direita? Qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né, para poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita, então foi o seguinte, vamos fazer com que ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, e eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar a segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, ô pai, me dá mais atenção aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo, o próprio Flávio sabe
sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, e fica, não, calma aí, Eduardo, não briga com ele agora, meu. Pô, a gente tem que soltar o papai também, né? Que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade. E aí os clássicos, né? Coloca a petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adriles acredita que haja alguma união, né, Adriles? Eu acho que... possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu vou te você entende que vai uma ter união, meu rapaz. Então vambora. Vamos lá, eu tô pronto. Primeiro, respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Eu não quero ir para um segundo turno em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente está comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio, hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não, porque não é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção também. Não. O Flávio tem um MP, já entrou no MBL no processo. Deixa eu responder. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né? Mas é que o MBL não responde a nenhuma acusação de corrupção. Tô falando o seguinte, não, tem 60 processos que o Renan responde exatamente por não tem nada a ver, o Renan nunca nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está lotando o gabinete. Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência disso. Ele não viu. Nem ciência disso. Tem ciência disso. Talvez ele fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa, então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado. Isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar ele de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele era chefe de gabinete dele, bicho. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nunca. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apaniguados. É complicado você administrar uma estrutura de um Estado gigantesco e nunca haver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete é a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário. Eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles pagaram a escola, pagaram a escola dos seus filhos? Não pagaram então nada pronto. pra mim. Não pagaram nada Adriles, pra mim. Mas eu não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez que a você precisa dos votos da galera que gosta do Flávio. Por falta de evidência de provas, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... Coloca mas essa nem foi a pergunta, deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar Mendes. Não se analisou o mérito. Não se analisou. Não foi. Em fevereiro de 2005. Não. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido complacente com o filho do Bolsonaro, que é uma das pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma. Por quê? Adriles, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2005, não acredite em mim, pode usar o Google agora e pesquise. O Gilmar Mendes
travou o processo do Flávio Bolsonaro. No STJ. Não foi travado pelo Foi no STJ, não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Ó, Adriles, você é político, você sabe. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a instância superior. Foi novamente, ó, faz o seguinte, ó. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma coisa bem legal da gente discutir, porque isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo do Flávio Bolsonaro em fevereiro de 2025. O Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência. Ele tinha. Se eventualmente o STJ que devolveu o caso para Adriles, vamos lá. Tirou o caso da primeira instância. Adriles, você é inteligente. Vamos lá. Arthur, Vamos lá. Quem tem foro privilegiado? Quem julga quem tem foro privilegiado? Qual que é a ideia que você acha do Gilmar? Supondo que você tenha razão. Por que o Gilmar Mendes travaria o processo? Vamos lá, então só assume então que eu tô certo. Quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF. O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com certeza. Então acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Gente, assim... Posso? Por favor. Aqui, ó, tá CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro... Peraí, É só ver. E a pergunta, quem travou o Flávio STJ anula decisões contra Flávio Isso Bolsonaro. De quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Peraí, só ver aqui no final. Isso foi anulado pelo Dá licença, STJ. de quando que é essa Deixa notícia? eu só ver aqui, porque agora entrou isso aqui. Estão confusos, eu sei de cor. Eu sei de cor. STJ Então, travou, eu faz também o sei seguinte, de cor. façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo Travou dele como? desta justa forma. Ele falou, ó, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer agora. Mas o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou, eu não posso analisar isso, porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim, não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Leia a matéria. Não sejam leitores de manchete. Eu falei. Leiam a matéria. A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais julgar. Mas o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu tô dizendo, cara, desde o começo. Travou. É o que eu estou dizendo desde o começo. Travou por absoluta ausência de qualquer tipo de evidência. Qualquer pessoa pode voltar o cursor. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou, a investigação dele foi travada por absoluta falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você, o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então manobra vamos tirar... Você quer eu te dou esse mérito. Não adianta gritar, É mentira, mas eventualmente eu te dou esse mérito. Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Mendes, dos demais ministros do STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos, são os caras que jogaram o Bolsonaro na cadeia. Ele tá dizendo que o Gilmar Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, que é um algoz da direita bolsonarista, travou as investigações contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me responde por que o Jair Bolsonaro falou pro Eduardo Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia conversar... Exato. Ele poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional com gente como Gilmar Mendes, com gente como Dias Toffoli, com gente como o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Mendes? Ele é o antigolpista. Quem deu golpe na República, e você sabe disso, foram os ministros do STF que alijaram o Bolsonaro de qualquer tipo de exercício de poder real como presidente da República, jogaram ele na cadeia. E o Bolsonaro, confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao ponto de ser preso pela ingenuidade e pureza da sua confiança nas instituições. E os caras ainda chamam o cara de golpista. Vocês chamaram o cara de golpista. Não adianta você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? No Mato Grosso, desculpa. Isso não é um problema, cara. Porra, o Bolsonaro já apoiou. O Bolsonaro já apoiou até o Datena.
entenda. Vou me unir com você. Vamos unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele apoiou... Calma, não é ilação, isso... É ilação. Pelo amor de Deus, Adriano, isso é fato. Agora, vamos lá, tem mais uma. Agora eu também tenho... Calma. Agora eu também tenho que acreditar. Eu também tenho que acreditar que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes porque... Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro apoiou o Alexandre Frota. O Bolsonaro apoiou o astronauta, que é uma porcaria de senador. Foi só mais um erro. O Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Então vamos confiar uma coisa. E eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Mendes. Pois é, burro. Ele errou, cara. Ele errou em Posso falar? Eu quero ser ingênuo igual o Flávio aqui. Eu quero ser burro igual o Jair. Esfaqueado pelas costas porque ele confiou excessivamente Pessoal, estão pagando as escolas do meu filho aqui, eu nem sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem vi. Poderia nem saber. Adris, pelo amor de Deus, velho. Para, cara. Para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar por que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição? Porque as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei. E ainda a gente vai ter... E a gente vai ter que acreditar ainda que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, pessoal. Deixa eu falar, ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Ele não sabia, pessoal. Ele tava muito preocupado combatendo o comunismo. Deixa eu te falar, Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto não houver um pronunciamento da justiça, como houve, por exemplo, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado. Que foi condenado, presta atenção. Que foi condenado da justiça. Não, que foi condenado em 3 instâncias. Vorcar é honesto? Deixa eu terminar. Vorcar é honesto? Vorcar não foi condenado ainda, Bocudo. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça que houve, por exemplo, no Lula, que é um caso que todo mundo conhece, 3 instâncias, condenado por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia, aí sim, por uma manobra de juridiquês e uma manobra política do STF para colocar-se contra Bolsonaro e vencer Bolsonaro. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, não houve sequer uma investigação aprofundada. Aí você tem razão. Não houve um pronunciamento dos 60 processos que o Renan Santos sofre, por exemplo. Enquanto não houver pronunciamento sobre Renan, sobre Flávio, sobre Bolsonaro, eu vou continuar dizendo o que eu te disse no primeiro debate que a gente falou. Bolsonaro é uma virgem. É Iracema. Isso não foi comigo, não. Foi comigo, não. A virgem dos lábios de mel. Isso aí foi 21. Isso aí foi 21. Flávio também é uma virgem. Isso foi 21. Isso foi 21. 3 virgens. Não, 3 virgens. Não há nenhum tipo de condenação por corrupção. Então, deixa eu entender aqui. Então, eu quero me unir com você. Não, eu quero me... Calma, quer fugir já, bicho? Vamos entender, vamos resumir aqui. Vamos lá. Eu quero entender, então, por que eu tenho que votar no Flávio? Porque o Flávio é o candidato, o seu candidato, né? Então, não vamos falar do meu candidato, vamos falar, sei lá, das estrelas. Não, vamos falar do Flávio. Eu quero votar no Flávio. Então, para votar no Flávio, eu tenho que entender o seguinte. Já que a justiça não julgou, eu tenho que fingir que tá tudo bem os assessores dele sacarem 90% do salário na caixa eletrônica da Alerj. Calma, isso não é minha opinião. Isso é o COAF, isso é dado do COAF. Outra coisa, eu tenho que acreditar que o Queiroz pagava escolas e planos de saúde das filhas do Flávio, mas ele nem via. Eu tenho que acreditar que os celulares dos funcionários do Flávio, que estavam no GPS fora da Alerj, no horário de trabalho, ele também não via. Eu tenho que acreditar que quando o Queiroz assumiu que fez rachadinha e se escondeu na casa do advogado da família Bolsonaro, do ACF, lá em Atibaia, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando um policial militar pagou 24 mil reais de panetone na loja do Flávio, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando o policial militar foi lá e emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como foi devolvido, ele também não sabia porque a justiça travou através do Gilmar Mendes. Aí tem mensagem, calma, aí tem mensagem do Jair Bolsonaro para o Eduardo, não critique o Gilmar Mendes. Aí tem apoio do Jair Bolsonaro para o irmão do Gilmar Mendes, para a prefeitura, pessoas
Pessoal, Não tem uma vamos ligação acreditar direta. que eles são todos virgens intocáveis. Deixa eu te falar, Adriles, usando a tua analogia. O Flávio Bolsonaro é uma prostituta que se você der um pouquinho de dinheiro de rachadinha, ele fica de 4 pra você. Isso é uma Eu ofensa não me uno pessoal. com esse tipo de gente. Isso é uma ofensa Falou? pessoal que você tá fazendo Não é contra pessoal, é uma ele. analogia. Você sabe o que Isso é uma analogia? Não, isso é uma analogia ofensiva, né, meu Ah, filho? sim. Você isso é sabe que é uma ofensa alegoria pessoal. em forma de metáfora de Vamos ofensa lá. pessoal. Uma analogia é uma coisa, uma ofensa pessoal é outra. Prostituta. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é Prostituta se vende por dinheiro. Prostituta igual ele é fez. quem se vende por poder. Exatamente. Quem se vende Igual eles por, fazem. eventualmente, Exatamente o que eles possibilidade de fazem. ascensão ao poder. Exatamente igual O eles MBL, eu não digo que vocês são prostitutas, mas o MBL se vendeu, por exemplo, por uma ascensão de poder, fazendo uma comparação esdrúxula entre um caso que não foi sequer analisado no mérito do Flávio Bolsonaro e que vocês colocaram ao mesmo patamar de um Lula. Que praticamente vocês ajudaram a eleger em 2022 pelo voto nulo apregoado que vocês tiveram. Não, vamos lá, não, agora deixa eu terminar. Vamos lá. Vocês calcularam politicamente, vou dizer de maneira bem direta, a vitória do Lula para que vocês se colocassem como oposição de uma direita liberal, limpinha e ascética, que não é. Vocês têm dezenas de processos. Não por temos corrupção. nenhum. Tem. Tá no Cita Google. um. Tá no Google. Cita um. Tá no Google. Ah, Tá só no Google, cara. Não vou citar todos você os tá me processos. falando Deixa que eu eu tenho terminar. programação. E Me aí cita um. vocês Me cita um. abriram mão dos seus Me cita um. princípios, porque vocês em Me 2018 cita um. apoiaram Bolsonaro Me no segundo cite turno. um Tem 60, coloca aí, processo rapaz. de corrupção Tem um monte. sobre Renan O Santos. Me Beraldo cite um. era Me exatamente um cite cara um. que eventualmente Me foi cite acusado um. agora de Me sonegação cite um. fiscal. Deixa eu te falar uma coisa, Tô te citando ô, meu um. querido, É isso isso não é que nem você quer? corrupção, você não sabe o que é Deixa eu corrupção, terminar cara. meu argumento, por favor. Cara, corrupção Arthur. é roubo de dinheiro Arthur, público. Deixa Você eu terminar consegue, meu Adriles, argumento. vamos lá. Você sonegar imposto é Vamos lá, exatamente... Vamos lá. Movimento Adriles, Brasil vamos lá, Livre e vamos lá. seus líderes enfrentaram diversos processos judiciais, incluindo investigações por lavagem de dinheiro, calote trabalhista, dívidas fiscais e ações de indenização por danos morais. Nenhum Figuras desses- como Renan Santos nenhum- acumularam dezenas de ações e o movimento também utiliza processos para contra-atacar Sabe qual é a diferença? opositores. Não, pera. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Esses o mérito foi analisado. Arthur, presta atenção. Não adianta você gritar, Eu não Adriles. acho que Não adianta vocês você são gritar. culpados. Eu vou ter que Mas voltar. não é a vocês sua foram opinião. acusados, A tem que justiça voltar na rádio. A justiça analisou. anulou. Peraí. Ó. também, meu querido. Voltamos? Se for Tá no assim, Chupim. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além dos canais. Só um momento, peraí, Adriles, peraí, voltamos aqui ao vivo na Metropolitana, além dos nossos canais digitais aqui. O Adriles não para de gritar, bicho. Mano, eu queria. Acadeiros! Eu tô querendo defender os caras. Eu queria estar na rádio agora Calma. pra escutar esse filosofo. Calma, Adriles. Calma, Adriles. Calma. Peraí, Calma, pera Adriles. lá, tamo na rádio. Olha, Tô tentando defender os caras, trazer os caras pra direita da luz. Adriles, calma, por favor. Eu não defendi a pergunta. Eu não Mas respondi a pergunta calma, agora, Junião. mas acabamos de Junião. voltar na rádio. Calma. Agora? Voltamos, tava nas redes sociais. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta pra gente, Jefferson. Boa noite, galera do Chupim. Aqui é o Jefferson de Itaquera. Já rolou uma treta quase de time, sim, no banheiro do serviço. Tem um senhorzinho que é corintiano lá, vulgo, bigode. Chamei ele de palmeirense, pesei o clima dentro do banheiro, hein? Velhinho, faltou infartar lá dentro. Muito bom. Valeu, Chupim. Forte abraço. Valeu. Hoje, mamãe falei aqui, o Arthur Duval e também o Adriles Jorge, ex-BBB. Não, pera aí, vai lá dentro. Puta que pariu. Sou poeta, escritor, vereador. Meu caralho. Tá achando que eu sou Ana Paula aí? Tá sacanagem isso aí, né? mano? Esse eu vou defender o Adriles. O Adriles é muito mais que um BBB, de verdade. Ele é muito mais. Bartol, pergunta. Eu queria fazer uma pergunta pros dois, é o seguinte, a gente tá vivendo um mar de corrupção, a gente tá vivendo um mar de milhões, a gente tá vivendo escândalos de tudo quanto é forma e jeito. E aí, o Arthur fala exatamente em tudo aquilo que ele desfilou agora sobre o Flávio Bolsonaro. E do outro Que ele lado... falou não, que ele tava falando no off. pra Exatamente, é no off, é. E aí o que acontece? Do outro lado, nós temos um cara tentando dizer que ele tem que permanecer no governo porque ele tem uma história a defender. Ou seja, mediante esses dois fatores, sendo que um é considerado pelo que o Arthur acha que ele é, e o outro se apresentando como todos nós estamos vivendo e sabendo. Quem seria o candidato para que a gente pudesse sair desse lamaçal?
que tem chances, né? Candidato que Tirou o teria Renan. chance pra tretar com o Lula, pelo amor de Deus. Bom, o Renan já tá em terceiro lugar, né? Não, não tá em terceiro. Ele tá em terceiro lugar, isso não é minha opinião, novamente. Isso não é minha opinião, Tem novamente. 2% terceiro. Isso não é minha opinião, Vai lá, Adriles. vai lá. E outra coisa, quando eu disputei a prefeitura de São Paulo, também todo mundo dizia que eu não tinha chance, né? Eu tinha 1% na pesquisa. A Vera Lúcia do PST eu tinha 2%, ela tinha o dobro do que eu tinha. 10, tá bom. Eu terminei com 10, junto com o candidato do Bolsonaro na época, que era o Celso Russomano, que já ia pra quarta eleição, se não me engano, de prefeitura, com fundo partidário, tempo de TV, etc, etc. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se o Renan tiver 2 votos, um vai ser o dele, o outro vai ser o meu. Porque eu não voto em ladrão mesmo que esse ladrão tenha chance. Se eu fizesse análise política, que até o Adriles denunciou aqui, não, vocês fizeram análise política por causa do Lula, etc, etc. Eu estaria apoiando o Bolsonaro, porque apoiar Bolsonaro dá mais like, apoiar Bolsonaro dá mais voto, apoiar Bolsonaro dá Só mais isso. apoio. Não, mas dá mesmo, Adriles. Todas as pessoas, inclusive, que saíram do MBL para apoiar o Jair Apoiar Bolsonaro... é não apoiar Lula em 22, isso que vocês não, erraram. não, Você não, entende isso, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. As Tudo bem, pessoas, vai lá. as pessoas que saíram para apoiar o Bolsonaro, não é que, eventualmente vou votar no Bolsonaro. Não. As pessoas que saíram para lamber as botas, para pagar o pedágio Não é completo do isso, bolsonarismo. cara. Cara. Eu não lambi bota de ninguém, eu não queria que o Lula voltasse, Eu não tô falando o você, Lula eu voltou, não tô falando Pelo você. amor de Deus. Mas, por exemplo, o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né, que disputou com você, inclusive, que é o Pavanato, ele fez exatamente isso. Ele perdeu uma eleição com a gente. Daí, aliás, eu nunca o mudei Holliday de perdeu. ideia. E aí, o que ele fez? Ele mudou de ideia, então vai né, e aí ele virou o maior puxa-saco do Bolsonaro e foi o vereador mais Não votado. pode ter tido uma epifania de luz? Ah, claro, nossa, Você não o cara pode ter tá uma na Paulista, epifania de claro, luz? o cara tá um dia comigo na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, no outro ele fala, não, o Flávio Bolsonaro não é rachador mesmo que as escolas dele tenham sido pagas pelo Queiroz e ele não sabia, de repente ele mudou de ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, é uma mudança de ideia muito conveniente. Tá bom. De repente ele virou o vereador mais votado de São Paulo. Então se a gente fizesse esse cálculo político, eu não estaria nem discutindo aqui que Bolsonaro é ladrão, não é? Eu ia falar, cara, pra onde estão os votos? Quem eu tenho que votar em 2024? É um Pablo Marçal que tá bombando? Então eu tô com o Pablo Marçal. Quem tá bombando agora? Quem tá bombando agora é o Flávio. Então eu tô com o Flávio. A gente não faz isso, cara. A gente escolhe batalhas às vezes pra perder, mas a gente vai até o fim naquilo que a gente acredita. Eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Bora lá. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo Mas que ele ele não pode. vai. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que tá sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês Então, acordaram, vamos fazer o deixa eu seguinte, terminar. Vocês acordaram tarde pro fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. Em um juiz que tem uma mulher que recebe 129 milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro Sim. corrupto Por que investigado. o Flávio não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto investigado Por que o Flávio não pede impeachment dele? O Flávio Bolsonaro eventualmente está Não trabalhando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Quando perguntado, Vocês- quando deixa eu perguntado, terminar, ele fugiu da Arthur, pergunta. deixa Eu eu quero terminar. estar junto com o Flávio Deixa eu falando assim, ó. terminar, Eu quero Arthur. impeachment do Alexandre Deixa eu Moraes. Eu quero terminar. Dias Toffoli na cadeia. Ele ainda Eu não tem tenho uma coragem de fazer isso. campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ele ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado inelegível. Por isso que Então ele tem ter votou a lei da cálculo misoginia, político. por causa do Por PT. exemplo, Por isso que ele cálculo votou político. errado no fundo Arthur, eleitoral. deixa eu falar, Isso, desgraça. tá certo. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim vocês, os nicolistas, Jamais. os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adriles. Você se une a gente. Eu não me esquisita, uno, cara. eu não A questão me que se uno a coloca é a ladrão. seguinte: vocês. Então, você quer contrapor isso de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. Aí, o que ele fez? Aí, um ano o que que ele depois, fez? aí vocês mudaram de Não, ideia. o que ele fez? Por quê? Porque vocês Que têm ele cargos fez? comissionados Ah, da não, prefeitura. Adriles, Amanda Vettorazzo, que eu amo de Adriles, paixão, Adriles, tem uma Adriles, subprefeitura Adriles, vinculada ao prefeito. Adriles, Então vocês mudaram de ideia. Não, Adriles, deixa eu te falar. Vocês mudaram de ideia, Adriles. Ah, O que o pelo Ricardo amor de Nunes Deus. fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas Acabou. antes ele era então vamos fazer o vinculado ao seguinte, PCC. vamos fazer junto. Ah, ele se arrependeu de ser... Calma, Tô falando calma, do Adriles. Ricardo, Calma, ele se sem arrependeu gritar, de ser ladrão sem e gritar, aí ele sem gritar, voltou à calma. honestidade. Deixa eu falar Ele uma coisa. perdeu a virgindade, depois costurou a xoxotinha ao pra contrário. dizer que Adriles, não era presta ladrão atenção, mais. presta atenção. Arthur, pelo amor de Deus, Adriles, sem Arthur. gritar, você consegue, Pelo vamos lá. amor de Deus. Escuta Não, só. Arthur, mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né? A gente falava que ele era ligado ao PCI. A gente falava porque De maneira realmente clara. Era. Renan falou, não vote nesse bosta ligado ao PCC. Calma, Adriles.
tinha Mas uma eu não terminei empresa, minha tem uma conclusão, empresa que eu reafirmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pôde, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou ele não aqui... sabia que era do PCC antes? Eu estou aqui entendi. disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes com uma prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Gilmar, já expliquei por tudo que isso. que um Eu já policial expliquei tudo isso. emprestou 16 mil Eu já reais te pra eles? expliquei Você não tudo explicou isso. nada disso. Eu já Então, vamos lá, expliquei tudo vamos lá. isso. Por que É um cálculo que político pra você fazer uma então- política de boa vizinhança com Ah, o Gilmar boa Mendes, vizinhança. Então, pera que lá, eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi. nas Então, pessoas vamos lá. das Deixa instituições, eu- ó. só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então, vamos lá. cabeça Eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não olha é só. traíram, Que não é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão Foi uma o PT bosta, ia foi uma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, tava com o dedo eu todo. sou contra... Adri, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta, vota sim. Vem a segunda votação, ele vota sim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta sim de novo. Depois ele aperta sim de novo. Presta Votei atenção. errado, pessoal. Calma. Presta atenção, Arthur. Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre Foi Moraes. errado, foi Depois ele errado. fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Arthur. Porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, amor de desculpa, Deus, irmão Adrilês. de alguém, primo Desculpa, de alguém, Adrilês. tio de Tá alguém, faltando se apoiar coragem alguém. pra falar. Flávio Vamos Bolsonaro é do sistema. Arthur. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Arthur. Entendam isso. Arthur, Flávio Bolsonaro é não, ladrão. Vou chamar o break aqui, a gente volta já já. Agora eu vou falar no break, cacete. chamando o Arthur, break, mamãe, pode falei. já. Deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo em relação à possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Ah, que crítica como prevê adoçada, a velho. Constituição. Que crítica Agora, adoçada. se você estabelece uma prática... Adriles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho! Presta atenção, cacete. É, mas Agora, não se fala- você... eu não quero que o Lula, Porra, cara, deixa eu ele falar, bata de Marcelo. frente com o Se sistema. você... Eu vou falar em cima de você. Então se fala. você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que eventualmente o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo se com você você. pedir, se você como candidato a presidente da com você. República pedir o impeachment com você. dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa que falavam do Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, Concordo com você. olha o cara que quer dissolver o Supremo Vamos fazer o Tribunal seguinte? Federal. Agora eu vou te terminar com Vamos uma fazer o seguinte. pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda lá. Vettorazzo. Eu perguntei pra Amanda Vettorazzo ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês do MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou. Imagina, a gente E ela tá pedindo... se calou. E eu vou dizer por que ela se Meu calou. Deus do céu, Ela se Adriles. calou porque vocês tinham um partido a ser construído. não, Adriles. Deixa eu terminar. Aí tem uma revista Deixa eu impressa terminar. contra o Vocês Alexandre tinham um Moraes. partido a ser construído e A quem gente era tem o uma revista presidente? impressa. O Tribunal Superior Não, Eleitoral Adriles. era o senhor Alexandre de Moraes. E o que a gente se fez na ele época? quisesse arrebentar Que a gente com fez na vocês, época? ele arrebentava. A gente fez uma revista Foi contra cálculo ele. político A que vocês não gente- pediram Adriles. impeachment. Cálculo político Adriles, deixa eu falar uma que vocês coisa. não pediram Não adianta impeachment. gritar. É, mas Não é isso que adianta eu tô gritar. falando, Eu vou cara. trazer um fato pra você. Você tá falando, Calma, você tá calma, se criticando acalma, se o Flávio acalma. Bolsonaro Eu vou trazer um fato. pela mesma coisa Não, que gente do seu partido Adriles. falava, se tirar o Adriles, Alexandre de não. Moraes, Adriles, vai juntar outro Adriles, que tá tirando outro. Foi o que a Amanda falou pra Adriles, mim. desliga, Cálculo político. desliga um pouco Cálculo a político. histeria. Agora, Desliga deixa eu um pouco, terminar uma baixa um coisa pouco o aqui. volume. Deixa eu terminar. Vocês começaram Adriles, apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês Adriles, começaram pelo amor de apoiando Deus. as perseguições a Não, bolsonaristas. não, você tá a errado, políticos. você tá errado, Só você tá ano mentindo, passado você tá vocês tiveram mentindo. uma Tá epifania mentindo. de luz e Então, dá acharam que licença. eventualmente, Deixa eu trazer do ponto fato de vista pra você. eleitoral e político, Dá licença. aí vocês Dá podem licença. receber dividendos Fato criticando número- o STF, porque Dá- até a Globo Adriles, agora não adianta tá você criticando o gritar, STF. Adriles. Senão você não deixa eu falar. Deixa eu trazer quatro fatos. Amanda,
você nega. Deixa eu trazer Amanda fatos. negou o impeachment do Alexandre de Deixa Moraes. eu trazer assim fatos. como você tá criticando Deixa eu trazer fatos. a falta de pedido Deixa eu de trazer impeachment do Alexandre fatos. de Moraes do Deixa eu Flávio trazer fatos. Bolsonaro. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. O que tem a ver isso? Revistinha? Aquela que tem travesti? Não, meu irmão, não, que isso é outra coisa mentira, né? Mas tudo mentira? bem, Não vamos sei. lá. A gente O fez uma Rony revista falou. contra a agenda trans. E o Rony mentiu, que é do teu time. A gente tem uma capa de uma Eu sou revista time da contra. Adriles. Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Ó. Nicoletes e o Quando depois que Eduardetes você, não gostam de depois mim, que eu sou você sozinho. grita e solta os seus E eu fatos. quero te trazer pra Calma, luz. deixa eu trazer os fatos. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu Fato perdoo número... Eu não quero você teu ser perdão, mentiroso com o Adriles. Alexandre Eu não Moraes. quero perdão de quem Eu apoia te ladrão. perdoo. Deixa eu te Vem, falar uma coisa. MBL, Adriles, abraça a assim. mão da direita, Adriles, deixa eu te falar uma Luz. coisa. Deixa eu te falar uma Vota em coisa. mim pra presidente. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos interrompe com fatos. vai lá. Eu vou trazer Não, fatos. um fato. Fato número Vocês 1. pediram, Eu não vocês- consigo falar os vocês fatos, cara. anularam Deixa eu o falar os cara, fatos aqui. Deixa- Fato número 1. Fato número 1. Que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu, que era a favor. Fato número 2. Enquanto você disse que a Amanda se calava, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa. Calma, meu! Respondeu pra mim. Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre Moraes e estamos soltando outra mas agora. não pediram impeachment. Número 3. Nós estamos pedindo impeachment O do Alexandre Flávio Moraes faz críticas ao Alexandre antes do Moraes Flávio também. Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto. Sabe quem Não foi a pediram. favor do inquérito ilegal Não das pediram. fake news que nós criticamos? Sabe quem foi a pediram. favor? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes. Ele tem posicionamento escrito a favor do se inquérito. foda o Cássio Não, sabe quem indicou ele pra STF? Jair Bolsonaro. ruim, indicação Calma, ruim. deixa eu terminar, Bolsonaro, Adriles. apesar de ter feito Deixa um eu governo terminar. brilhante, ele Deixa eu indicou gente terminar. ruim. Ele só errou em indicar um É o garantista motivo do a favor Bolsonaro. do inquérito ilegal da fake news pro STF. Pessoal, fora isso, ele é Ele teve patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor Eles do não Toffoli. sabiam até onde ia chegar. Eles nunca sabem de Eles não nada. sabiam até o onde Flávio chegar. não sabe que Não, estão mas pagando a foram escola do burros. filho dele. Foram ingênuos. O Gilmar Foram Mendes não ingênuos. sabe que o Foram Flávio é ingênuos. ladrão. O outro não sabia que ele era a Foram favor. ingênuos. Ele, ó, pessoal. Mas eu não tô não defendendo o grita, André não Mendonça e o grita. Cássio Nunes, Calma, Cacilda. Mona. Calma, Você tá Mona. debatendo Calma, com Mona. espantalho, Calma, eu quero Mona. saber por Calma, que Mona. vocês, Calma, Cacilda, Mona. Calma. vocês não Calma. pediram o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu tô até acabando. esse Calma, ano. Mona. Esse ano vocês estão Calma, pedindo Mona. impeachment. E Calma, você tá Mona. criticando o Não Flávio. adianta você gritar. que não teve Não adianta você impeachment. gritar. Coisa que Não adianta você vocês gritar. demoraram Não 10 adianta você anos pra gritar. fazer. Não Sabe adianta quando você eu pedi o gritar. Não impeachment do adianta Alexandre de você Moraes? gritar. Não se Não, pega em não. 2022. Deixa eu te falar uma 5 coisa, anos, meu irmão. quando eu já tava em 2 Quem inquéritos. pediu o Isso se impeachment do chama Alexandre coragem. Moraes foi o Isso se MBL chama ter na culhões. rua, em frente ao Vocês Banco não tiveram Master. culhões Você vai falar de assim, pedir o eu vou fazer impeachment do você, Alexandre de Moraes, cara. porque Você vocês apoia ladrão, fala Bolsonaro ladrão, aproveitaram do Alexandre de Ninguém Moraes, aqui é criticando, virgem de arrebentando, lábios intocados. perseguindo Todo mundo e é ingênuo prendendo na hora que o dinheiro cai na conta. Vocês foram Agora, na hora de complacentes. combater A o prisão do comunismo, Felipe Martins, aí, que nossa, tá meu mofando Deus na do céu, cadeia todo até mundo é hoje. isso. Agora vem Podemos posar falar? de arauto da Podemos liberdade falar? contra o STF. Podemos falar? Depois de 10 anos. Eu acho que a gente tem que organizar as falas aqui, senão Então vai vamos. ficar dois falando É que assim, e gritando. não adianta o Vamos Adriles devagar. gritar. O fato, eu vou falar bem baixo, o fato É que está você na fala mesa. baixo, mas você fala constante, você é sorrateiro. Exatamente, eu sou sorrateiro. Eu sou inteligente, sorrateiro. Adriles. Eu sou um cara que eu, Eu sou passional, falo com o coração. Exatamente. Você tá apaixonado e gente Não apaixonada tô faz apaixonado, tô merda. apaixonado por um princípio de humanidade. Não, Tem que deixa eu te falar arrancar uma esse coisa, careca Adriles, ó. desgraçado. Tem 10 anos que eu falo Adriles, isso. Adriles, E vocês estão falando Adriles, agora. Adriles, Bem-vindos, Adriles, bem-vindos. Mas Flávio agora. Bolsonaro não Senão vai te- arrancar careca nenhum. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz merda. Apaixonado do cacete. Você cara. está apaixonado, você assumiu que você estava apaixonado. ok. Você está apaixonado, então você está fazendo merda. Eu não estou apaixonado, então eu estou sendo bem sensato e trazendo fatos à mesa. Fato é, eu quero combater o PT e quero combater o Alexandre de Moraes. Eu não vou combater esses dois com o ladrão Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro é ladrão e ele está nas mãos do Gilmar Mendes. Porque Mas o vocês inquérito estão combatendo o Alexandre de Moraes, se aliando ao Lula de maneira subliminar. Cara, eu quero Quando que o Lula você prega o sofra voto impeachment. nulo, o voto Sofra nulo em impeachment. 22, Não, Adriles, você tá Adriles, dando aso a que o Lula Adriles, se deixa eu te falar uma eleja coisa. presidente Não, da voto República. ladrão, Adriles. Vocês fizeram uma parceria subliminar. Vocês pediram. Não adianta você Deixa eu te gritar. falar uma coisa. Vocês Não pediram o adianta você impeachment do gritar, não adianta Bolsonaro você gritar. baseado em Não adianta você rigorosamente gritar. nada em 2020. Não adianta você rigorosamente gritar, nada. Adriles, deixa E eu te se falar uma uniram à coisa. esquerda em Calma, 2020. Adriles, senão não Deixa eu te falar uma vai coisa, consegue deixa eu te falar uma coisa. falar. Adriles, Um de cada vez, escuta vai. só, escuta Vamos só, lá. escuta só. Vamos lá, vamos com calma. Pediram o impeachment do Bolsonaro Nossa, e se uniram à eu esquerda. vou falar uma coisa. 2020. Eu vou falar uma coisa que cara começou. fala A sua, que não. a sua fala começou dizendo o seguinte: Ah. que a gente não pode declarar guerra, porque caso a gente declare guerra, né, Guerra as quem? pessoas vão achar ao sistema,
você disse que o Flávio Bolsonaro ele não poderia, por exemplo, pedir impeachment Tem que ser no uma guerra calculada. Porque a gente não poderia Organizada, declarar racional. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o contrário. Eu quero declarar guerra contra o crime organizado e usar uma camiseta, vou prender e vou matar o Comando Vermelho. Eu vou prender e vou matar o PCC. Eu vou atrás do Alexandre de Moraes, Eu vou até esse derrubar cara o me Lula. prender. Eu vou ou no até segundo esse turno cara... apoiar Flávio Bolsonaro Não, você contra vai Lula. apoiar outro ladrão, Se no cara. segundo Você vai apoiar outro turno, ladrão. segundo turno, Você vai apoiar Flávio outro Bolsonaro. ladrão. O Lula Eu comandou não o maior voto esquema em de corrupção ladrão. da história da humanidade. Eu não voto em ladrão. O maior esquema de corrupção da Isso história não da anula humanidade. a corrupção do Flávio. Você disse, Isso até não o anula- rachador, se ele resolveu Exatamente, só que ele não vai resolver. Sabe Mas por isso quê? é mãe de Ná, Não, pra saber? Ele é filho do Bolsonaro, Deixa o eu cara falar tá uma sendo coisa. torturado e Você morto não na precisa cadeia. ser mãe de Coisa Ná que o Kim pra Kataguiri saber. justificou. Deixa eu falar Tem uma que coisa. morrer na Você cadeia, não o precisa ser Bolsonaro, mãe de Ná. o japonês do Ô, MBL Adriles, lá. não adianta você Entendeu? gritar. Você não precisa ser mãe Você de não Ná para de falar. pra saber. É porque eu tô trazendo fatos que são incômodos mesmo. Quando você Incômodos, raciocina cara. sem Eu tô paixão, trazendo fatos que ele nunca dói. foram contra o Alexandre Eu não de Moraes. preciso ser mãe Nunca de foram Ná. contra Eu o não STF. preciso ser mãe de Vocês Ná. admitiam Eu a não perseguição do preciso ser mãe de agora Ná. você tá dizendo que Para vocês saber viraram arautos que um da cara que liberdade. tem um inquérito nas pelo amor mãos de do Deus. Gilmar Mendes não pode combater o Gilmar Mendes. Eu não preciso ser mãe de Ná pra saber que um cara que tem um processo travado pelo STF não pode bater de frente com o STF. Eu não preciso ser mãe de Ná pra Querido. saber que uma pessoa que está nas mãos do Dias Toffoli não pode pedir impeachment do Dias Ninguém tá Toffoli. na mão do Dias Toffoli. Então está sim, eu acabei de falar que o inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro foi travado pelo STF em fevereiro É, os de fatos que 2025. contradizem, mas tudo Não, cara, faz o seguinte, você que está aí... Tá aqui, ele acabou de mostrar. O menino Vamos ler a aqui matéria junto? mostrou, pelo Você tá amor com de medo? Vamos ler a Deus. matéria junto? Dá Vamos ler a pra matéria mim. junto? Vamos ler a matéria junto? Não vou ler matéria Tá junto. com Deixa medo? eu falar agora. Mas você tá com medo, Não, vai Adriles. demorar 3 horas. É Não, o STJ então que eu vou travou. resumir pra você. Puta O que STJ pariu. não pôde apreciar a matéria porque o STF puxou. Você é um político, Adriles, Então você o faz STJ leis, travou. você deve saber disso. Tá na O mesma. Tá na STF mesma. travou Não, vai a voltar nisso análise de do novo. mérito. Eu já ganhei. Isso é fundamental, sabe por quê, Adriles? Sabe por que isso é fundamental? Porque você está apoiando um ladrão. Você tá falando Você está uma apoiando um questão ladrão. burocrática pra justificar Não uma é. perseguição. Quem justificou isso burocraticamente foi o STF travando a análise do Eu mérito. posso falar ponto final. agora? Já falou Tá. pra papai Mas eu posso só tentar mudar o assunto, senão a gente Não, vai ele tá ficar... falando, ele que volta. Não, mas- redemoinho. Rafael, Já ganhei esse debate. Rafael, pode fazer E mesmo essa assim eu amo, esse cara é bom, ele foi um bom deputado. Não tem entendeu? como não Eu quero reconhecer, ser Adriles, porque complacente. assim, deixa eu Olha ser... que arrogante, Eu sou desgraçado. mesmo, sabe por quê, Adriles? filha da Porque puta. eu sabe por que eu posso ser arrogante? E aí você me permite aqui. Ah. Porque eu não apoio ladrão, irmão. Mas você apoiou o Lula de maneira Pelo amor de subliminar quando Deus, você cara, admitiu nossa, o voto do Lula. esse Se argumento tem, é tão puta idiota, que pariu. cara. Se tem Hitler, Tipo assim, presta atenção, se não, tem Hitler, do outro lado Winston Churchill. não, Winston não, Churchill sabe que gênio. matou gente na Não, África de maneira gênio, injusta. não, Se gênio. tem Hitler e Deixa eu Winston explicar, Churchill, você vai gênio. apoiar quem? Você Eu ficar não em cima do apoio muro. Hitler. Entre Eu Hitler não e apoio Winston Churchill, Lula. entre Eu não Bolsonaro, apoio Jair entre Bolsonaro, não Bolsonaro apoio Flávio e Lula, Bolsonaro. vocês ficaram em Não cima adianta do você muro gritar, porque ô, acharam que Adriles. vocês seriam uma oposição Adriles, não preferencial. adianta você gritar, não Entendeu? adianta você gritar. Tem 10 Não anos que adianta você você fica jogando pedra você na fica própria gritando, carne. você fica O Bolsonaro gritando pode ter os aí, defeitos que tem, todo mas ele é de apaixonado. direita, cara. Não, ele não é As de pautas direita, que ele é ladrão. defende são as suas. O Bolsonaro, Ele é ladrão. Bolsonaro é Ele é uma ladrão. virgem, Iracema. Ele não tem nem Então, mosquinha nos grandes eu acho, lados dele. eu acho que pode fazer o seguinte. O eu acho Renan que- tem eu acho que a gente, o Renan não tem Ladrão nenhum também não é. processo de corrupção. Tá, acabou de Me ler, cita meu um. filho. Acabou de ler. Me cita meu um. filho. Me cita um. Acabou de ler. Me Direito cita um. trabalhista, uma série de Não, coisas. não, direito trabalhista não é corrupção, Adriles. Deixa eu explicar pra Não, você mas que é talvez você não malversação de entenda. dinheiro. Vamos lá, vamos lá, Pelo vamos lá, amor de vamos lá, vamos lá. É você não pagar as pessoas, O Renan, né? vamos falar do Renan um pouco. Você tá O Renan, roubando as deixa eu pessoas. explicar. O Renan, ele não responde nenhum processo de corrupção. 60. Ele comprou empresas falidas que respondem processos trabalhistas. E eu desafio a um empreendedor não é só aqui, algum ouvinte empreendedor, me falar que se nunca teve um processo trabalhista. É simples desse jeito, é simples desse Você tem jeito. 60%. Agora, deixa eu explicar pra você. Eu prefiro 1 milhão de vezes votar num cara que tentou empreender e tem processos trabalhistas. Eu também tenho, Eu não Adriles. estou dizendo E que o Renan provavelmente seja você tem. ladrão. É porque Eu tô você não dizendo. pode falar isso. Não, mas tô você dizendo não pode que dizer que o Flávio é eu ladrão. posso. Flávio é Cadê? ladrão. Cadê a prova? Cadê a condenação? Meu Deus do céu, Se um tem velho, um é muito processo, o difícil, outro tem cara. 60, É muito e os difícil. dois não foram condenados Não, nenhum. Lindo. Nenhum dos dois é ladrão, Não, meu Lindo, filho. Não, Lindo, deixa eu explicar Um pra tem você. 60 processos. Não, Lindo, o outro Lindo, tem um. Lindo, Não, Lindo. ladrão você pode Lindo. roubar de funcionário, você pode roubar de advogado, você pode funcionário Adriles, de não todo adianta erário você público. gritar, não adianta você gritar. Não, você tá sendo coerente. Não, cara, eu tô sendo Se absolutamente processo é diferente. condenação, e todo Deixa eu mundo te é falar uma ladrão. coisa, eu não tô O falando Beraldo é isso, ladrão, eu não Beraldo estou falando adora o isso. Beraldo. Só tô O falando mal desse mérito que da eu gosto. questão Oh. do Flávio Bolsonaro nunca foi Vai analisado, igual a Maraquitá, porque ele cara. foi... De novo, vai repetir pela 8ª vez.
Mas já foi esse debate, eu já ganhei, acabou. Ah, tá bom, então tá bom. Muda, Tipo assim, pelo é amor igual de jogar Deus. xadrez com pombo. Eu vou fazer Mas eu já falei 1000 O cara vezes. gritou pra caralho, falou um monte de Eu coisa. já Então falei vou 1000 voltar vezes. nisso, eu O vou cara voltar tem um nisso. processo que foi arquivado. O Renan Não teve foi 60 arquivado, processos que não foram foi arquivados. arquivado. Não foi Chuchu. arquivado. O STJ travou. Não foi ó, arquivado. muda. Não, muda. Senão tá visual. Ele tá com medo de debater isso, não foi arquivado. Não, mas é 40 minutos que ele tá falando. Vamos falar do Guto. Rafael, Oi. vamos mudar de assunto? Muda de assunto, pô. Então, o diretor Não, respondendo. o diretor tá Respondendo, pedindo pra falar respondendo. do Banco Master. Banco A gente vai Master. concordar. Não, eu vou dar um jeito de sacanear. O diretor tá mandando. Não, mas tá calor Então pra vamos, caralho. o diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo Master é bom. do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, e depois do toda Arthur ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, pelas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo. Acho ele um cara que tem culhão, mas o problema de vocês, do MBL, é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. E aí, aquilo que Maquiavel diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas tudo bem. Maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetiva à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chama, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? O inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início... Não apoiamos. Coloca no IA depois. Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início Nunca fulcral. apoiamos. De 2019 até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas. E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra Foi pedir golpe tíbio. militar, Vocês irmão. não atacaram de frente Não, nós esse atacamos problema, sim. porque Eu era acabei de uma mostrar questão pra que você. afetava exatamente vocês. Eu acabei de Se o falar pra você. Bolsonaro for destruído, eventualmente Não, a gente o tem uma revista Bolsonaro impressa será contra o uma Alexandre pessoa Moraes. a menos diante Adriles, da nossa ascensão ao poder. deixa você falar. Deixa eu só Agora, terminar. Deixa eu só terminar. mas deixa eu falar depois. a minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção impune de um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto, que recebe 30 milhões para fazer um resort, que tem até um cassino, exatamente pela omissão, não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que vocês, essencialmente eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você Vamos lá, e o Adriles. seu grupo do MBL foi Você está omisso errado. em relação ao Você está crescimento do errado. STF. Primeiro lugar. Eu, em 2022, Calma, pedi o Adriles, impeachment vamos dessa lá. gente. Eu tô em dois inquéritos. Dois Adriles, inquéritos. Adriles. Sabe por que eu tô no inquérito? Adriles. Porque eu falei que tinha censura no processo vamos lá. eleitoral. Agora Minha vamos- vez, minha vez. E perdi minha rede social por 6 Primeiro lugar é o meses. seguinte. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o Adriles. seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro porque era só apoiar o Bolsonaro que estava Não, eleito. é isso. Haja vista que Vocês querem poder só pra dá si, licença, só pra Adriles. vocês, Se vai você lá. pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é parente do Bolsonaro. Ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Comecei, eu só comecei, Adriles, calma. Vamos continuar. Outra Foram coisa, omisso. você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente falaram não foi nada? Calma, Adriles. Calma, Peraí, Adriles. Adriles, Quem por foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava. pediu. Dá licença. Mas você tá mentindo. Bastava o Pera aí, Jair Adriles. Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão, teve patriota rezando hino pra pneu, teve gente pedindo intervenção alienígena. Não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo com que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou: prefiro de um pix aí
pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no Pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar Flávio Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que assim como você tá apaixonado e grita, né? Ah, eu amo o Bolsonaro, não é ladrão! E não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adrilês, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim, a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma. Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa, Rafael, deixa eu falar. Desculpa, Rafael, você quer falar alguma coisa? Não, que a gente tava falando do Banco Master. Agora fodeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. É que assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, Não, pera aí, só existe... vou dar outra resposta. Não, eu vou concordar com você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge aqui é o contrário. Quem deu superpoder pro STF foi o Bolsonaro. É isso. É isso. Agora deixa eu falar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido dado. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam para perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente a gente nada. imprimiu uma revista sobre isso, cara. Não disseram nada. Nós falamos isso no Twitter, nós falamos isso no meu canal, falamos isso em tudo que é lugar. Você tá mentindo, cara. Uma palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro, como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamei, que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22... eventualmente, esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu fiquei no inquérito. Então, essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, elas estavam gritando e berrando por liberdade. Aí, sabe o que aconteceu? Liberdade que vocês do MBL não pediram. Adriles, golpe dado pelo STF. Não adianta você gritar, Adriles. Fizeram voto duro em 2022 e foram complacentes não adianta você gritar. Esse estado de coisa, de calma, Mona, calma, Mona, calma. De não adianta você gritar, não adianta você gritar. De prisão do Felipe Martins por um golpe que não deu. Não seja um falso indignado, Adriles. Possibilidade de ascensão ao cara, poder. você tá cuspindo em mim aqui, velho. Calma, Adriles, calma. Foi repulsivo. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. O silêncio de vocês é ninguém ficou quieto. Quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Quem gritou contra o STF fomos nós, e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Dá licença. Não, cara, deixa eu te falar uma coisa. Foi preso, meu filho. Adriles, não adianta. Ele não deu o golpe. Não adianta você gritar, Adriles. Não adianta você gritar, Adriles. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Você tá cuspindo até na minha água aqui, velho. Não adianta você gritar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. Só que duas coisas, dá licença. Tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou pra elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença. Quando o Sóstenes, dá licença. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia para essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Jair Messias Bolsonaro. E aí eu vou te falar uma coisa, o que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os liderados. Dá licença. Não. Mata o velho, mata o presidente. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Adriles, você consegue entender. Adriles, calma.
Você consegue entender isso? Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele sangrar. Não, fizeram literalmente, enfiaram a faca nele. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar um raciocínio... Uma facada não é trocadilho, não. Ele enfiou uma facada no bucho. Adriles, facada no bucho. Isso foi campanha de 2018, você tá tudo confuso aí, Na cara. época, vocês também eram Vamos lá, meu irmão. Vocês contribuíram pela campanha de ódio contra eles. Adriles, calma. Vai, Chuchu. Vamos com calma. O lance é o seguinte, quando o Sócrates Cavalcante, ele teve a chance de sacrificar metaforicamente Matar o líder Bolsonaro. para salvar os seus Mata liderados... o Bolsonaro, é a ideia do MBL. Deixa eu falar uma Mata coisa, o ó. Bolsonaro, libera a Você que tá assistindo, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente a posição dele. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matará, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro? É uma coisa. Você tá falando? Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Isso é uma coisa. Sacrifica o Bolsonaro, deixa ele torturado na deixa eu explicar pra você, Adriles. Deixa eu explicar. Quando a gente fala sacrificar metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica. Você consegue. Se eu falar o seguinte... Eu sei disso melhor que você. Então, você é poeta. Então você, Faço como poeta, alegorias, faça uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição tem a chance... Ele tá vendo? Ele tá, eu sei, Adriles. Eu tô nervoso, não. Eu sou passional em relação à humanidade. Não, cara. Você não tá indignado, Adriles. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. Que apuros, Deixa eu terminar o raciocínio, Adriles. Você é um cara retórico tão bom. Você vem com esse truquinho retórico. Você tá em apuros. Você tá tremendo. A gente, quando a gente tá apaixonado, a gente comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a gente adrenalina baixa, calma. A gente sua frio. Você não está com calor, você está suando frio. Eu tô indignado porque vocês deixaram, vocês silenciaram em relação calma, deixa eu explicar. Eu tô acabando STF. de mostrar pra você, entendeu? Que o Sóstenes Cavalcante, quando teve a chance de soltar a senhora... Mas você não deixou eu completar o raciocínio. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. Exatamente. Então, o que ele fez? Ele não queria matar o Bolsonaro metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que um líder faz em nome dos seus liderados, mas ele fez o contrário. Calma, Adriles, ouve, cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as senhoras. Corte pro MBL, edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. O Bolsonaro está preso, as senhoras do Rio de Janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada, porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? Pode ir? Bolsonarismo não só deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então, o que eu tô dizendo pra você é, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, não adianta falar que você se importa com essas pessoas. Você não está indignado, você não está preocupado com essas pessoas. Você está preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste, cara. É isso. Deixa eu te falar uma coisa. Muito bem. Gente, não, muito bem não. Não vai não. Você falou o programa inteiro. Não, vai terminar assim. Não. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para tornar este vídeo mais conhecido. Nos vemos em breve.